aqui duas leituras que eu gostei muito para o projeto All 73, que é A Avó e a Neve Russa, do João Reis, e Uma Praça em Antuérpia, da Luíse Valente. Vou começar aqui pela A Avó e a Neve Russa, do João Reis, que foi um livro que me foi enviado pelo próprio João Reis e que temos conversado. Gostei de conhecer o João Reis como escritor e como pessoa, pelo que temos conversado. E quem me falou deste livro foi a Cristiana de Sousa, que ela disse-me logo: Dora, és capaz de gostar. E mal eu sabia que este livro podia ser encaixado no All 73. Embora não seja um livro que fale diretamente do Holocausto ou sobre o Holocausto, tem aqui várias passagens desse assunto, muito giras, que eu já vos vou ler, porque isto é um livro que eu marquei com vários pontos que eu vos quero ler. E então, o João Reis, eu penso que ele é mais ou menos da minha idade, um bocadinho mais novo, deve ter os seus 30 e tal anos. Ele tem mais um livro que eu ainda não li, mas que vou ler. Então eu vou começar por explicar-vos que já gosto muito desta capa. A capa diz tudo. Temos aqui um menino que tem 10 anos, nós nunca vamos saber o nome dele. Eu penso que isso já é aqui uma ideia de que a nossa criança, a importância dele é os outros e não ele, daí ele não ter nome. Isto é a minha ilação. Eles são imigrantes de descendência russa que estão em Montreal, no Canadá. E ele perdeu os pais. O pai é ausente, como ele diz, e a mãe também morreu porque foi atropelada por uma carrinha de peixe congelado. Isto tem muitos pormenores assim engraçados. E ele vive com a sua babushka, com a sua avózinha, mas a avózinha tem um grave problema nos pulmões, como ele diz, são 2 sacos vazios. Porquê? Porque ela viveu em Chernobyl e ficou muito atacada dos pulmões e a velhinha está muito debilitada. Como vos disse, eles vivem no Canadá e têm um irmão que é o Andrei, que trabalha nas pizzas para ajudar em casa e, como ele diz, fuma, como é que ele diz? Fuma muita erva medicinal, cheira muita erva medicinal. Ele tem ali uma relação um bocadinho arisca com o irmão, porque o irmão é mais velho, está sempre a tratar um bocadinho mal. Este menino é muito eloquente e tem aqui passagens, que eu até pensei assim, como eu estou muito habituada aos livros de crianças com Asperger, que tem aquelas saídas muito particulares, eu pensei, tu queres ver que este miúdo tem aqui algum Asperger? Não, não é o caso. Mas ele está muito desenvolvido para a sua idade, ele anda na escola e o propósito dele é mostrar à professora que tem um grande léxico, palavras dele, e que é muito sábio, mas depois está lá um menino na escola, que é o Jean-Pierre, que está sempre a bulliá-lo e que o trata por Ruski. Ele não gosta nada disso. Uma coisa muito patente neste livro, várias culturas, eles têm o vizinho de... não é de cima, eles têm ali um vizinho que é o Sr. Pereira, que tem, penso que um restaurante, ele fala na bigodaça dele, no galo, fala também nos indianos, fala nos judeus, que eu já me vou focar aí, mas resumindo, o que é que acontece? A babushka está tão mal de saúde que ele decide, estando no Canadá, agarrar no seu amigo Matt, que é um judeu caroxo, drogadíssimo, quer dizer, ainda é, porque pelo que o nosso amigo aqui descreve, ele às vezes nota-se que está a ressacar. Ele quer ir com o seu amigo atravessar os Estados Unidos, chegar ao México para trazer um cato mágico, para fazer um chá, para curar a babushka. E eu vou, sem cortar, vou ler-vos aqui algumas saídas que, algumas saídas que ele tem, algumas passagens do livro, que vocês vão perceber o tipo de humor desta criança. E ele diz assim: chamam a babushka ao hospital por causa dos pulmões, tem de lá ir daqui a 3 dias. Oncologia, não sei ao certo o que é, mas sinto que deve ter a ver com os ares atómicos ou com os pássaros. Li algo num livro sobre um homem que era oncológico e que andava pelo campo a ouvir e a desenhar pássaros. Por que quererão que a babushka ouça pássaros?
Pronto, tem coisas assim muito engraçadas. Vou-vos ler mais. Vi um lenço manchado vermelho escuro no caixote do lixo e não acredito que seja outra coisa. Só pode ser dos pulmões, porque lá está. A minha avó já é a velha que chega para não menstruar como as raparigas novas. Estou a dizer a chegar à parte dos judeus, que vocês... Um humor muito dark. Outra dele. Como é que ele diz? Eu já tenho a experiência da minha vida. Para além de ser bom aluno, por isso sei bem que só se vai às nuvens de 3 maneiras. De avião, com drogas ou quando duas pessoas se fecham num sítio e se divertem com o sexo. Eu quero é a parte dos judeus. Os avós paternos do Matt estiveram num acampamento de concentração dos nazis do Sr. Hitler e os seus pais eram ainda crianças pequeninas e ficaram escondidos em Varsóvia porque cabiam em todos os armários. A avó do Matt morreu num desses acampamentos de concentração do Sr. Hitler, comia pouco e ficou magra até morrer. Depois carbonizaram-na para que não ficasse a ocupar espaço e enviaram-na para as caldeiras, já que moravam muitas pessoas naqueles acampamentos e não havia o aquecimento que temos hoje em dia. Um humor muito dark, mas muito real. Estou quase a acabar. Há aqui mais uma parte. Quando chegamos à estação, sou já um rapadinho judeu, filho. Ele há aqui uma parte que tem que se passar por judeu. É assim que os judeus caminham na rua, com os seus chapéus e tranças e barba, sempre tristes, e até têm um muro onde se lamentar. Agora a minha parte, quer dizer, não é a preferida, que isto é muito macabro. Se eu um dia tivesse de trabalhar como o Sr. Hitler, daria de comer a todas as pessoas antes de as gasificar e carbonizar, para assim irem mais calmas com o estômago quentinho e não sofrerem tanto nem berrarem. Por outro lado, ficavam mais pesadas quando fossem cadáveres e arrastados. Bem, ser um líder desses dá muito trabalho. Talvez não seja para mim. Última passagem dos judeus. Ele está a falar do Matt. Ele tem um isqueiro e aponta-o em volta. Esqueci-me de que os judeus, mesmo que tenham pedido para deixar de o ser, trazem sempre consigo um isqueiro ou uma caixa de fósforos, porque nunca se sabe quando precisam de ser carbonizados. E para isso é preciso fogo. Espero que o Matt não pense em carbonizar-se agora, uma vez que ainda não o vi. Esta parte já não é importante. Como vocês viram, um humor muito dark, muito real, muito inocente de uma criança. Eu vou dar 4 estrelas, mas é um 4 muito grande. Eu gostei muito deste livro e agora vou fazer um comentário muito preconceituoso. Eu à medida, aliás logo no início, mas à medida que eu ia ler este livro, eu dizia assim, epá, isto nem parece um livro escrito por um português. Por um português, pelas vivências de um português. Depois apercebi-me, fui investigar, o João escreveu isto também baseado na sua infância, algumas conversas que ele tem aqui, ele próprio teve essas conversas quando era pequeno, ele escreveu este livro quando tinha 30 anos e também teve uma passagem, uma vida no Canadá, mas já em adulto. E eu, como vos disse, eu estava a ler isto e fazia-me lembrar todos aqueles livros que eu já li, de Asperger, das crianças, e eu gostei mesmo muito, como vos disse, é um 4 estrelas muito gordo. Eu gostei muito mesmo, leiam este livro, eu tenho a certeza que quem gosta desse género de livros vai adorar. E mais uma vez, João Reis, muito obrigada. Ora, aqui está um livro que eu, nos últimos tempos, mas só há muito pouco tempo, coisa de um mês, ouvi falar neste livro. Eu desconhecia completamente. Porque se eu já tivesse ouvido, eu já o tinha comprado e já o tinha lido. Primeira coisa, foi um livro cedido pela saída de emergência, desde já muito obrigada, e é da Luísa Valente. Eu nunca li nada da Luísa Valente, a não ser a primeira frase do Sonata de Auschwitz, que é o livro que eu estou a começar agora, ainda só li uma frase, depois fechar. Então, outro livro para o All 73, foi lido todo, de sábado para domingo, na maratona Lê Como Estiveres, e deixem-me cá concentrar, que isto é uma história muito densa. Este livro começa numa passagem de ano 99 para 2000 no Brasil. E temos a... Começamos bem. Ai meu Deus, tenho que ir à calma, desculpem lá. Desculpem. Temos a Olivia, é uma senhora idosa, que está a falar com a Tita, que é a sua neta. E a partir daí, a Olivia começa a contar a história da sua vida. Portanto, a Olivia era gêmea da Clarice,
Elas viviam em Portugal no início do século XX. Entretanto, numa quinta, a sua mãe faleceu e o pai desenvolveu uma ligação muito fria, muito distante com as filhas, porque culpabilizava-as, embora nunca lhes tivesse faltado nada. Com o tempo, eu vou ter que estar a pensar que é qual. Quem já leu o livro vai perceber porque é que eu estou a dizer isso. Se calhar eu vou dizer uma e a outra, é melhor. Uma delas casa-se com o António, tem uma vida muito feliz, e a outra, há um dia que decide ir ao Bairro Alto, início do século XX, então, início não, século XX aí, e conhece o Theodor, um judeu alemão, pianista, a tocar Schubert, e ela fica encantada com ele. Passado um tempo, eles têm uma tórrida noite de amor, e no dia a seguir, o nosso Theodor tem que fugir de Portugal, porque ele tinha ali um passado complicado que envolvia alguma política, e aqui começa, entrar os anos 30, estamos a começar, 30, 40, a começar quase a guerra a despoltar. Portugal vivia sob a alçada do Salazar, mas dos países da Europa ainda era o país onde havia mais paz. O que é que acontece? Depois dessa noite de amor, a nossa gêmea vai viver, eu penso que é para a Guarda, vai viver para o norte e vive lá uns tempos, faz amizade com um grande amigo dela que é o Mariano, um senhor que é funcionário público, e passado uns tempos ela regressa a Lisboa e encontra-se novamente com o seu Theodor. Muita coisa passou, que eu não vos vou contar, obviamente. Nós aqui vamos saber muito sobre a vida do Theodor em Berlim, inclusivamente quando ele dá aulas a uma menina gorda muito estúpida, que o pai é nazi, e o nosso Theodor nunca tinha que sempre disfarçar que era judeu. Ele por acaso tinha uma tez clara, não tinha características de judeu, e a miúda diz-lhe, eu já tinha visto esta comparação num filme. Os ratos são os animais mais baixos do mundo dos animais. Eles transmitem as piores doenças, não têm higiene, não caçam e alimentam-se de restos. Os judeus, pai, são os ratos da raça humana. Em vez de trabalharem, eles passam o tempo a pensar em formas de ganhar dinheiro. Até as crianças judias fazem isso. Portanto, isto era como a criança dizia sobre os judeus. Então passam também muito tempo e quando eles se voltam a encontrar em Lisboa, ficam um casal outra vez e decidem fugir para França, para Antuérpia. Vivem lá tempos muito felizes, mas depois despoleta-se a guerra rebenta e eles vão fugir por vários países da Europa. E o que é que acontece? Há aqui uma personagem muito importante no livro, até está aqui uma passagem dele no início, o Aristides Sousa Mendes, que vou já pedir a vossa ajuda, eu já conheci obviamente, mas está aqui uma citação dele. Existe um filme com o Vítor Norte a fazer de Aristides Sousa Mendes que eu nunca vi. O que é que eu vos quero pedir? Se vocês conhecerem algum livro que fale sobre o Aristides Sousa Mendes, digam-me que eu quero ler. Eu quero me informar mais sobre este homem. Era um embaixador português, isto é real, atenção que é assim, isto é um livro de ficção. Muita coisa é ficcionada, mas muita coisa que aqui está, obviamente, é verdade. E esta parte é verdade. O Aristides Sousa Mendes era um embaixador português que, à socapa, passou centenas e centenas e centenas e centenas de vistos de judeus que vinham da Europa para passarem para Portugal e para o Brasil. Portanto, como nós tivemos os judeus de Schindler, também temos os judeus do Aristides Sousa Mendes. E então, aqui o Aristides Sousa Mendes passou também um visto para o Theodor e para a nossa gêmea.
Eu não vos vou falar mais nada porque não quero mesmo spoiler. Este livro é uma surpresa. Eu vou dar-lhe 5 estrelas. Eu adorei este livro. Aliás, quando eu comecei a tirar foto e as meninas perceberam, o pessoal que me acompanha, que eu ia ler este livro, disseram logo: Dora, vais adorar, que este livro é a tua cara. E foi. Tenho pena de só o ter conhecido agora. Isto é um grande livraço. Fez-me lembrar, por vários motivos, aliás, basta a Segunda Guerra e Irmãs, não é? Fez-me lembrar o Holocausto, disparate. Claro, o Holocausto também. Fez-me lembrar o Rochinol. Gostei mesmo muito. Eu tenho pena que este, lá estou eu, se calhar toda a gente o conhecia, menos eu, mas este livro eu vou emprestá-lo ao meu pai. Tenho a certeza que ele vai adorar. Isto é um grande livro, pessoal. Eu espero aqui que o Sonata em Auschwitz seja igualmente bom. Eu gostei, pronto, já estou aqui. Não chorei, mas no fim emocionei-me, fiquei com uma nuvem dentro do olho e depois ler disto de rajada ainda bate mais. E este livro é mais um exemplo do porquê que eu desisto de tantos livros. Se um livro não me prende, eu ontem comecei a ler já nem sei onde é que o pus. Eu ontem comecei a ler este livro com a Isa e ela foi a terceira ou quarta tentativa, eu fui a segunda, chegámos à página 30, não dá. Este livro, na segunda página, vocês ficam completamente agarrados e pensam, eu pessoalmente não perco tempo com livros que eu não gosto. Estes dois exemplos são exemplos de bons livros e a leitura tem que ser prazerosa. Portanto, não se sintam culpados em abandonar livros. Mais uma vez, obrigada à Síria de Emergência por me ter oferecido este livro.